boa noite. Seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, segunda edição, nesta quarta-feira do craque, feriadão nacional. Nós estamos aqui para fazer um ótimo programa para vocês, repercutindo as principais informações esportivas desta quarta-feira e hoje rodada decisiva da Copa do Brasil. Hoje nós vamos saber, aqui por mais ou menos por volta da meia-noite, quem serão os dois finalistas dessa Copa do Brasil. Lembrando as vantagens de Atlético Mineiro por ter vencido fora e também do Grêmio por ter vencido também fora. Então os dois levam vantagem nesse confronto de logo mais e nós estaremos aqui discutindo muito sobre esses confrontos aqui com o Zenon e também com o Zé Sérgio. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Hoje nós temos um convidado super especial nessa quarta do craque, nada mais, nada menos que Zé Sérgio, um dos melhores jogadores da época, conhecido nacionalmente, mundialmente, né? E hoje exercendo uma outra função que é a de professor, sim, a de técnico de futebol. Agora, o sistema aí é complicado, viu, Guina? O sistema é complicado para quem não tem um cara, um procurador, um empresário forte, para você arrumar trabalho é muito difícil. É igual que o Zé Teodoro estava falando aqui na segunda-feira, que também está aí esperando uma oportunidade. Mas daqui a pouco o Zé vai contar com maior detalhe sobre esse seu momento. Bom, sobre essas decisões que teremos hoje, quando aconteceram as semifinais, eu já dei qual seria a final. Atlético Mineiro e Grêmio. Para mim, eles farão a final desta Copa do Brasil. Porque, na minha opinião, o time do Atlético ele é melhor do que o do Internacional e o Grêmio é melhor do que o Cruzeiro. Claro. Entendeu? Então não tem como. Não tem como. Então, esses dois times farão a final e com certeza nós teremos uma grande final de Copa do Brasil. Cara. E só não é diferente, Zé, porque na minha opinião, como já muitos ocorreram aqui, quando ocorreu isso, nós também descemos além aqui e cabe também oportunamente para o Internacional fazer essa colocação. O Internacional errou ao poupar os jogadores na Copa do Brasil, né? Para mim errou, porque entrou com o time titular domingo contra o último colocado e acabou empatando em casa. Quer dizer, não adiantou nada poupar, você saiu de duas competições praticamente. Você se enterrou no Campeonato Brasileiro e perdeu a chance de salvar o ano numa Copa do Brasil. Sim. Quer dizer, um erro de estratégia imperdoável, como já cometeu o Santos ano passado, como já cometeu outros clubes do Palmeiras. O próprio Corinthians. O próprio Corinthians. Vira e mexe, os times cometem esse tipo de erro e não aprendem, né? É, verdade. Parece que não está servindo de lição para os clubes, né, eles se planejarem melhor futuramente. O próprio Juventude também, que estava aí na divisão C, com possibilidades de disputar o título, abriu mão por causa da Copa do Brasil, acabou saindo das duas. Saindo das duas. Verdade. Mas é isso, são pensamentos que os diretores têm e às vezes, lógico, acaba prejudicando o andamento do clube em determinada competição. Verdade. Boa noite, Zé, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com vocês aí, com essa fera aqui principalmente, né? Fera como jogar e fera agora, né? Fora das quatro linhas também. Nós jogamos juntos, viu? É verdade. Que beleza, viu? Que beleza, né? Jogamos juntos na seleção brasileira. Você era mais novinho que eu, né? Não era nada. Você era mais novinho. Zé não, corria muito, não? Meu pai, pra pegar isso aí só na bala. Mas nem com uma 20 você pegava ele. Não pegava, não. Ele desviava. Compensação agora, hein, Zé? Agora é só na sombra, Zé. Só na sombra. Continua jogando, continua ainda com habilidade e tal. Lógico que com menos força, mas a habilidade não esqueceu não, viu? Isso é mais importante, né, Zé? Isso é mais importante. Isso aí, lógico que o tempo, ele é cruel com a gente, mas quem sabe se não cair nessas tentações que a vida nos dá, né? Que é bebida, álcool, essas coisas aí, dá ainda para dar uma brincadinha de vez em quando, né? Ah, sem dúvida, né? O cuidado, o problema é o que sobrou do da passado, carcaça. da carcaça, o joelhão, né? Os dois joelhos estourados. Nossa. Que os laterais deixaram. Então, é isso que... Mas o importante é a amizade que fica depois, né? A dignidade, né? Das pessoas. No passado já existia muita amizade entre os jogadores, eles realmente eram unidos. Hoje não tem mais isso, né? Não tem no futebol, no futuro, mas aqueles que na nossa época, né, a gente mantém a mesma amizade, né? Então tá sempre aí fazendo joguinhos de veteranos,
sempre tendo um contato, né? Eu não sei se no futuro esses jogadores que estão em atividade hoje, se no futuro eles vão ter esse relacionamento. Eu acho que não. E não tem história para contar, né? Não tem. Né? Infelizmente não conseguem, né? O tempo para eles é curto demais a ponto deles não construírem uma história, até para eles mesmos, né? Como é que você vai contar uma história? Eu passei pelo Corinthians, quanto tempo? Eu passei 6 meses, 1 ano. Que história que você vai contar? Nada, nenhuma. Nenhuma. Que história? 6 meses aqui, 6 meses ali, 1 ano aqui. É o andante do futebol, né? Sim. Não tem história nenhuma para contar. O importante é você criar uma raiz, você ter uma história para contar, você ter títulos, você ter comemorações, você ter outras situações. Principalmente a amizade, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente a amizade. A amizade, ela é fundamental, entendeu? Para nós, da década de 70, de 80, que jogamos, né? Então, até hoje a gente mantém esse relacionamento. Quando a gente se encontra, pô, é uma alegria que você não imagina. O coração chega a disparar quando vê um parceiro da década de 70, década de 80, que a gente jogou, né? Então, é gostoso demais, cara. Como nós estamos falando, não sei se isso vai acontecer com esses jogadores de hoje, entendeu? De ter sequência, de ter jogo de Masters, essas coisas, eu sei lá. Às vezes você fica muito tempo sem encontrar, nem conhece o cara. O seu amigão ali, mas a fisionomia já não é mesmo. E eu também vejo quando, principalmente o Arthur noticia a morte de um ex-companheiro de vocês, a tristeza no semblante do Zé, que vive aqui comigo todo dia. Eu vejo o semblante do Zé nessa tristeza de ter participado de tanto tempo junto. Porque os adversários eram amigos. Claro. Eram adversários ali, cada um lutando pro seu, pro seu time. Seu clube, mas fora de lá? Fora dali, que se encontrava, era uma festa danada. Eu tiro por aqui. No meu tempo de Guarani e Ponte Preta, entendeu? A gente tinha derbys, tal, por dentro de campo, o couro comia, mas saía dali, meu amigo. Ia lá, bater papo, conversar, tomar um quisuco, entendeu? Então não tinha essas rusgas que coisa que hoje, né? Hoje é um mimimi danado, não? Mimimi danado, uma ciumeira, uma dor de cotovelo. Verdade. Entendeu? Então, sei lá o que vai ser quando essa geração parar de jogar bola. Interessante é que antigamente tinha uma provocação. Sim. Era uma semana que ia jogar um clássico, aquela, né? Hoje é proibido, né? Você não pode. Não pode tirar uma do adversário. Não pode nem querer motivar o clássico. Não pode, porque o cara já leva para outro lado. Exatamente. O cara já leva para outro lado. Aí já quer te dar butinada no jogo. Que não sei o quê, entendeu? Então é completamente. Aí já vai querer partir para violência. Completamente diferente o ambiente que nós tínhamos para o ambiente de hoje. Infelizmente. De volta com o Rede Família Esporte, vamos então falar um pouquinho dessa Copa do Brasil. Vamos falar do Atlético Mineiro, que já praticamente definiu o time que vai enfrentar o Internacional em casa e vai levar a vantagem de ter vencido fora de casa. Acompanhe. O elenco alvinegro se reapresentou na cidade do Galo nesta segunda. O meia Maico Suel, liberado pelo departamento médico, vira a opção de Marcelo Oliveira para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Semana passada, o Atlético venceu o Internacional por 2-1 em Porto Alegre. Nesta quarta, o jogo é no Horto. A gente está feliz de ter conseguido o resultado que a gente conseguiu. Era importante que a gente desse esse passo de um gol de diferença. Era importante a gente fazer esse gol fora de casa também. Conseguimos fazer 2. E eu acho que nos ajuda muito, né, para esse jogo de volta. Nos tranquiliza, porém não pode deixar essa tranquilidade virar de repente um descuido, que não é o que desejamos, mas é uma vantagem que nos agrada muito para a gente poder ter uma tranquilidade um pouco maior a respeito de nos conter no jogo, né? Não precisar se lançar tanto à frente em busca de um resultado que de repente pode ser que já tenha sido construído. Então é ter um pouco de cautela no jogo, uma atenção especial como vem o Inter contra a gente e nas horas possíveis está construindo ou aumentando o resultado que a gente já fez lá em Porto Alegre. O goleiro Vitor, acostumado a jogos decisivos pelo Galo, fala desta partida contra o time gaúcho. Eu acho que o resultado conquistado lá na semana passada torna o jogo ainda mais difícil, né? Porque se torna um grande desafio você não se acomodar em cima do resultado conquistado. E a gente sabe da força da equipe do Internacional, mesmo que eles não vivam um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas é uma camisa de muito peso, de muita tradição, e isso tem que ser muito respeitado. Conquistamos uma pequena vantagem, bem verdade, mas
como eu falei, não podemos nos acomodar em cima dessa vantagem. Temos que ir para campo na quarta-feira, diante do nosso torcedor, com a característica que nossa equipe tem, que é de jogar para frente, propor o jogo, tentar ampliar a vantagem, porque você conquistar um resultado fora no primeiro jogo pode se tornar uma armadilha. Então não podemos cair nessa armadilha e esquecer o primeiro jogo e procurar fazer o resultado esquecer o segundo jogo. Zé, tá aí o Atlético Mineiro, a gente vai falar de um por um, né, desses times, mas o Vitor falou bem, tomar cuidado para não cair na armadilha de se acomodar dentro da partida, jogar com o regulamento embaixo do braço. Eu acho que o Atlético Mineiro tem potencial e time para isso, para já partir para cima, resolver logo no início, fazer 1 ou 2 gols e já matar o jogo para depois, aí mais para frente, depois do jogo, e pensa em dar uma segurada, uma poupada, uma coisa assim. Mas de começo tem que fazer o que faz de melhor. É partir para cima com o que tem de melhor, com o Lucas Prato, com o Robinho, com o Casar, com todo mundo e já tentar fazer 1 ou 2 gols já de começo da partida. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Internacional reverter essa situação, cara. Não vejo, sinceramente. O time do Internacional, nesse Campeonato Brasileiro, tem deixado muito a desejar. Não vi uma partida boa do Internacional neste Campeonato Brasileiro. Então, nessa situação que se encontra, como é que ele vai segurar o Atlético lá no Horto? Onde tem aquele velho ditado, caiu no Horto, tá morto, né? E, para mim, o time do Atlético, em termos do meio para frente, é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Então não tem como segurar o Atlético Mineiro. Do meio para trás, em compensação, toma algumas de vez em quando, né, Zé? Já toma bastante cuidado com isso, né? Mas tá no Horto, né? e a experiência do Vitor realmente faz muita diferença, né? Ele ponderado a declaração dele, então, aquilo que ele falou, tomando cuidado. Eu acho que tá nas mãos do Atlético, não tem dúvida. É muito difícil, né? Não é só pelo histórico, né, do Internacional, mas se você contar os dois históricos, não tem o que se falar, né? Até porque o Atlético fez uma belíssima partida contra o Flamengo domingo, né? No sábado. Uma belíssima partida. Só não venceu porque do outro lado tem o tal do Guerreiro dentro da área, sobrou uma bola para ele lá, ele acabou fazendo no finzinho do jogo. Mas o Atlético jogou muito, tanto é que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Flamengo, né? Esses dois times, né, Guina, tanto o Flamengo como o Atlético, tem 2 ataques fantásticos, né? Verdade. O do Flamengo sobrou, tchau, e do Atlético da mesma coisa. Piscou, tchau, leva, né? Então, são os 2 melhores ataques para mim do Campeonato Brasileiro. Então é difícil. O Internacional é um time mais baixos do que altos, eu diria. E como é que vai encarar um Atlético Mineiro que tem esse poder ofensivo fantástico? Ainda mais na casa do Atlético. Se fosse lá no Beira-Rio, ainda, sei lá, daria um pouquinho de vantagem aí pro Internacional. Mas o Internacional não fez nem o seu dever de casa. Acho que vai fazer o dever fora de casa? Não acredito. Vamos ver como é que se preparou o Internacional, então, para essa partida? Põe na tela. A equipe que vai encarar o Galo nesta quarta, pelo jogo de volta da o Brasil, é mista. O foco é o Brasileirão e escapar, na verdade, da zona de rebaixamento. Apesar disso, o Inter não abandona a Copa do Brasil. Mesmo em desvantagem no confronto contra o Atlético Mineiro, Celso Rotti leva o que tem de melhor para Belo Horizonte. A equipe, que iniciará a partida no Independência nesta quarta-feira, terá 5 titulares. São eles: Danilo Fernandes, Ceará, Hernando, Rodrigo Dourado e William. No entanto, outros 5 ficarão como alternativa para o decorrer do confronto. São eles Paulão, Jefferson, Alex, Eduardo Sacha e Vitinho. Como perdeu por 2-1 no Beira-Rio, o Inter precisa agora fazer 2 gols de diferença ou a partir do resultado de 3-2. Caso devolva o placar, a decisão será nos pênaltis. O jogo acontece nesta quarta, às 9h45 da noite. Ô Zé, uma situação muito complicada do Internacional, né? Eu não sei se tem força para isso. Vai entrar com o time titular, ou vai entrar com o time reserva, ou com o time misto, até porque está muito próximo, na beiradinha ali da zona do rebaixamento. E terá confrontos complicados, vai ter o Palmeiras, depois vai ter o Corinthians, quer dizer, são confrontos aqui ainda em São Paulo, são confrontos complicados, hein? Agora, né, que deve poupar, né? Parece que não vai poupar ninguém, mas
no primeiro jogo ele não deveria ter poupado, até porque o jogo era lá. Isso, e outra, iria pegar, como pegou Santa Cruz em casa, né? Exatamente, então eu acho que tem uns probleminhas aí de um entrosamento entre jogadores, treinador e direção. Né? Porque jogador não quer ser poupado, não. Lógico que não. Você vai falar assim, qual é o jogador que vai querer ser poupado? Não tem nenhum. Agora, você poupar um ou outro, porque tá com um problema e tal, para não correr o risco, tudo bem, mas você poupar os melhores, vamos dizer, o grupo ali... Aí não tem como. Dá no que deu, né? Ainda mais, numa competição onde ele teria chances de chegar numa final. Aliás, salvar o ano, né? Salvar o ano. Chegar na final de uma Copa do Brasil, quem sabe ser campeão de uma Copa do Brasil e pegar uma vaga na Libertadores. Acho que os caras não raciocinaram bem, não. Eu também acho. Não raciocinaram bem, não pensaram direitinho no que poderia acontecer. É por isso que o Internacional está nessa situação. Só pode dizer, não se planejou bem? O ano foi impensado. Sim. O ano inteiro do Internacional foi impensado. Sim, com certeza. Para estar nessa situação é impossível que alguém se planeja tanto com o dinheiro que o Internacional tem. Se fosse qualquer outro time, tudo bem. Mas com o dinheiro que o Internacional tem, o planejamento, eu não sei de quem teve essa ideia de se colocar só a garotada. Quer dizer, acho que se espelharam no Santos. Mas o Santos tem os velhinhos que seguram, né? a bronca lá, né? É diferente. Mas o Internacional começou o ano com 9 garotos, 9 moleque da base no time. Não vai pra frente assim. Quer dizer, eu acho que todos os diretores do Internacional são calejados para saber que uma equipe não se monta dessa maneira. Com 9 jogadores da base e 2 ou 3 só cascudos, ainda muito cascudo, né? Até velho demais para suportar uma pressão dessa. Então, quer dizer, tem situações também que tem que se ponderar e colocar na ponta do lápis também, né, Zé? Tem que ter um equilíbrio, né? Se não tiver um equilíbrio, um planejamento, quer dizer, o cara começa o ano, vamos ver o que vai dar, é complicado. Só base, vamos trazer uns 2 ou 3 aí para fazer. Não, tem que ter um planejamento, um equilíbrio e tal. Senão dá no que tá dando em relação ao Internacional, né? Sem dúvida nenhuma. Tá colhendo os frutos que plantou. Quer dizer, ele deu uma esticada nos 3, 4 primeiros jogos, né? Aproveitou o ímpeto da molecada. Exatamente. Aproveitou o ímpeto da molecada. Aí depois começou a pesar, teve problema. A hora que vai elenco por elenco, experiência por experiência, a molecada não aguenta, não adianta. E a troca de treinador também, né? Constante, começa a trocar de treinador é complicado. Não adianta, aí não tem como, aí não dá. O Grêmio joga em casa com o Cruzeiro pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver informações do Grêmio para essa partida na tela. O técnico Renato Gaúcho não revelou o time que vai a campo, mas a escalação está praticamente certa para a decisão com o Cruzeiro nesta quarta, às 9h45 da noite na Arena. Esta segunda partida da semifinal da Copa do Brasil terá o volante Maicon 100% e o zagueiro Kahneman sem receio, mesmo pendurado. Com os 2-0 obtidos no jogo de ida no Mineirão, os gremistas podem até perder por um gol de diferença para avançar à final. Caso os mineiros devolvam o placar, a decisão da vaga será nos pênaltis. Zé, um dos 2 jogos eu acho a situação mais fácil, né? Porque você venceu o adversário na casa dele por uma diferença de 2 gols e joga na tua casa agora podendo perder por 1 gol de diferença. Situação muito mais fácil porque você vai ter o adversário, vai ter que partir para cima. E você sabe que tecnicamente a sua equipe é melhor, é superior ao adversário. O Cruzeiro é outro time também que dentro desse campeonato brasileiro oscila igual o time do Internacional. É a mesma coisa, não tem o que tirar. E a melhor partida do Cruzeiro foi justamente contra o Corinthians, né? Foi contra o Corinthians. Brincadeira, né? Foi contra o Corinthians. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade do Grêmio reverter ou do Cruzeiro reverter essa situação. Não vejo. O time do Grêmio é um time muito consistente, é um time muito compacto. E que sabe tirar proveito também quando joga em casa. Então, para mim, isso aí já está definido. O Grêmio passa e passa com tranquilidade, não passa nem com dificuldade. Acho que vai vencer a partida, ainda repete a diferença dos 2 gols também em casa, eu acho. Vence. Para mim, o Grêmio vence. Ainda mais um time que sabe jogar e que vai entrar em campo sem a obrigação de fazer gol. Olha bem. Tudo isso é favorável ao Grêmio. Não precisa fazer gol. É só segurar e surpreender o adversário, com o Luan lá correndo que nem um maluco, com aqueles outros meninos que tem lá o Grêmio na frente. Então, não tem. Infelizmente, o Cruzeiro se atrapalhou
quando jogou no Mineirão. Também acho. Se tivesse jogado com a mesma o ímpeto que jogou contra o Corinthians, tinha pelo menos dificultado, não tinha colhido essa derrota que teve. Não sei, parece que o Mano quis mudar o jeito de jogar, o time não assimilou. Vai mudar um jogo como esse? Você fez umas quartas de final maravilhosas, eliminando um Corinthians dentro de sua casa por 4-2, tendo perdido o primeiro jogo fora. Aí, de repente, você muda o jeito de jogar da equipe, não dá pra entender, Zé. Porque às vezes quer surpreender o adversário. Surpreendeu ele, a torcida e o jogador dele mesmo, né? Exatamente. A gente fala que cada jogo é um jogo, né? É completamente diferente. Mas, pô, o que deu certo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos repetir. Porque, na verdade, o adversário conhece, sabe? Claro. E é no momento do jogo é que vai fazer a diferença, né? Se tivesse feito, não teria problema. Agora, para reverter, eu acho que é quase impossível. Até porque o Grêmio está numa situação boa também no lutando quase pela Libertadores também. Entendeu? Então, tá com tudo na mão. E o Renato é um treinador experiente. Sabe que se vacilar... E exigente, né? Exatamente. Né? Exigente. Exatamente. É isso que eu ia te falar agora, Zé. O Renato, ele veio substituindo um treinador que estava bem no Grêmio. E acabou por algum problema interno, que nós já comentamos aqui, tendo que sair. Ele mesmo pediu para sair, porque ele não suportou essa situação, né, de ter que conviver com uma situação como essa. Veio o Renato, assumiu a bronca e falou: não, agora é comigo, deixa comigo, que eu vou pôr a ordem na casa. Aqui pôs a ordem na casa, o time voltou a jogar bola. Com certeza. É um técnico, né, e um profissional que os jogadores, eles respeitam. Respeitam porque o cara tem currículo, tem identidade com o clube. O próprio torcedor, ele gostou da presença do Renato. O próprio torcedor gostou e abraçou essa causa que o Renato chegou lá e falou que iria acontecer. E está acontecendo. O time está com uma outra cara, entrando em campo, buscando o resultado. Então não é à toa que está aí em semifinal de Copa do Brasil e disputando aí para ficar entre os 6 da Libertadores. Verdade. Vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que tenta reverter uma situação praticamente impossível. Vamos ver. Com a volta confirmada de Henrique, volante e capitão do Cruzeiro, a delegação da Raposa deixou a capital Belo Horizonte nesta última terça-feira, rumo ao Rio Grande do Sul. Afinal, nesta quarta, às 9h45 da noite, o time celeste encara o Grêmio em Porto Alegre, decidindo a vaga na decisão da Copa do Brasil. Para se classificar, a equipe mineira precisa derrotar o adversário por 3 gols de diferença, ou até 2 de vantagem, mas desde que balance as redes do time gaúcho 3 vezes. Se devolver o placar de 2-0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Na tarde desta terça-feira, os jogadores do Cruzeiro treinaram no centro de treinamento do Internacional. A atividade foi barrada à imprensa. O goleiro Ellison e os laterais Ezequiel e Brian estão fora do jogo desta quarta. Eles disputaram a Copa do Brasil por outras equipes. No departamento médico estão o goleiro Fábio, o lateral Mike, o zagueiro Dedé, os meias Marcos Vinícius e Rafinha, além do atacante Júdiva. Difícil essa situação, a gente já comentou um pouco aqui, mas não vejo possibilidade nenhuma desse Cruzeiro. Por mais que você tente motivar, eu gostaria de uma situação de ver uma palestra, por exemplo, do Mano Menezes numa situação como essa. Sabendo que você perdeu em casa por 2-0, como é que você vai motivar o seu elenco para ir buscar um 2-0 contrário na casa do adversário, sabendo que você perdeu a grande chance em casa, Zé? Ô, Guina, jogar numa situação normal já é difícil. Já é complicado quando você vai. Pô, quando eu lembro do nosso tempo, vamos pegar o Grêmio lá no Olímpico. Caramba, velho. Não vai ser fácil para nós. Imagine o Cruzeiro saindo de Belo Horizonte para encarar um Grêmio tendo que reverter uma situação de 2-0. Eu não sei aonde vão buscar motivação para isso, cara. Porque o jogador, eu acho que vai completamente abatido por uma partida como essa. Eu também acho. Muito difícil, né, Zé? Não dá para motivar? Você que tá agora do lado de lá? Olha, a única coisa que pode acontecer, a gente tem uma experiência, eu tive em 77 com o Atlético Mineiro lá, que era o time invicto e tal. E o São Paulo tava quebrado. Assim, tá um time copeiro e tal. Nós fomos lá, empatamos o jogo, fomos pro pênalti. Só que empatamos o jogo, né? Era um jogo só e acabou. Mas nós estávamos tranquilos, descontraídos, porque o favorito estava do outro lado. Talvez exista Jogou sem responsabilidade. Sem responsabilidade. O Cruzeiro vai jogar dessa maneira.
né? Nós tá perdido, vamos ver o que é que vai dar. Agora, motivação vindo de cima não tem como. Quando eu olho para o Campeonato Brasileiro que fez o Cruzeiro, eu vejo que vitória fora de casa foram poucas. Se olha, dá para se talvez eu não consiga encher essa mão. Não, eu nem lembro. Talvez eu não consiga encher essa mão. Então, o que mais preocupa o torcedor é isso. É o histórico nesse Campeonato Brasileiro do time que não consegue vencer fora de casa. Não, é complicado. A situação complicadíssima por parte do Cruzeiro, embora, né, no futebol o impossível acontece às vezes, mas dentro dessa situação eu não vejo possibilidade nenhuma de acontecer o impossível. Que coisa. Eu não vejo possibilidade nenhuma de acontecer o impossível. Tanto é que eu acho que até o torcedor do Cruzeiro tá... Não, já aceitou. Que nem vai para Porto Alegre, né? Mas o Cruzeiro também trouxe lá o treinador português. Errou muito. Errou demais. Acho que foi o time que mais errou no campeonato. Exatamente. Aí veio o Mano. Deu uma equilibrada, mas aí também oscilou bastante e tal. Eu não sou muito simpático ao trabalho do Mano. Sim. Né? Cada um tem sua opinião. Claro. Eu não vejo nada decepcional assim que possa levantar uma equipe como a do Cruzeiro, né? E é o que está acontecendo, né? Não vejo perspectiva nenhuma, principalmente nesse jogo. Ganhou do Corinthians, aquelas situações que acontecem, né? Fez 1-0, tomou um empate 1-1. Então. A hora que eu achei que o time do Cruzeiro ia dar aquela ribada, aquela baqueada, o time parece que jogou mais. Mas deu uns tiros lá, tomou uns contra-ataques lá. Na verdade, na minha opinião, naquele jogo, quem vacilou foi o Corinthians. Eu também achei. Não foi o Cruzeiro porque o Cruzeiro não ficou em cima do Corinthians para ganhar o jogo daquele jeito. Não, foi. Ficou lá recuadinho e tal, e o Corinthians que vacilou, que deixou com o Cruzeiro nos contra-ataques. O que vai ser ao contrário hoje, né? Exatamente. Porque o Grêmio não vai sair. Não. O Grêmio vai ficar na casinha. Vai montar a casinha, entendeu? Vai ficar na casa mata ali, né? Vai ficar na casa mata, só de tocaia. Se apareceu, pá! Pronto. Vai ficar só de tocaia. Não precisa fazer gol, pô. Lógico que não. Exatamente. Não precisa fazer gol. E sabe que dentro do futebol a coisa mais difícil que acontece num jogo, numa partida, é você fazer gol. É você encontrar uma brecha, você encaixar um contra-ataque. É difícil demais. Então, o Grêmio vai entrar dessa forma. Vai fazer da sua defesa o seu melhor ataque. Eu também acho. Vamos às escalações, na verdade, provável escalações, até porque a maioria dos técnicos ainda não confirmaram, vão confirmar momentos antes, só daqui a pouquinho. Então vamos às prováveis escalações, esquemas táticos dos jogos na tela. Escalação do Atlético Mineiro do Marcelo Oliveira no 4-3-3, Vitor, Carlos César, Gabriel, Eraso e Fábio Santos. Leandro Donizete, Júnior Urso e Rafael Carioca, volta Rafael Carioca junto com o Júnior Urso, Otero, Lucas Prato e Robinho. Que massa. Meu Deus. O Robinho tá jogando muito, né? Esse meio campo, Rafael Carioca. E o Júnior Urso. Júnior Urso. Leandro Donizete. Os caras chegam toda hora atrás desses três aí da frente. Os caras chegam para definir também. Então fica muito complicado do time adversário fazer uma marcação de fechar os espaços, porque esses jogadores que vêm de trás, eles se transformam em elemento surpresa. E, meu amigo, lá na frente, como já falou o Zé, o Robinho tá jogando demais. Tá jogando numa alegria, cara. Exatamente. Que alegria que tá jogando o Robinho. Muito. Verdade. Isso tá fazendo com que ele esteja fazendo a diferença. Com liberdade, né, Zé? Sim, ele tá lá jogando, vontade, tá brincando, né? Ele tá jogando. E as jogadas de efeito que ele faz, brincadeira, Eu né? também acho. Escalação do adversário do Atlético Internacional do Celso Rotti no 4-4-2 com Danilo Fernandes, Ceará, Alan Costa, Hernando e Arthur. Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, William e Anderson, Valdívia e Ailon. Fala, Zé. Não tem muita coisa que falar, não, né? Aí vai falar do Valdívia, mas sozinho ali também é complicado, né? Aí não tem muita perspectiva, não. Até olhando a escalação, você olha de um lado, olha do outro, você fala... Contando aqui, Arthur, Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, William, Ailon e Valdívia, tudo da base. Aí quem que você tem de experiente aqui? Quem? Ceará? Ceará. Só? Alan Costa também é da base. Ceará. Vai fazer o quê? É complicado. A tarefa do Inter, infelizmente, ela é muito complicada. O Internacional
tem deixado muito a desejar, eu já falei aqui, dentro do Campeonato Brasileiro, eu também já falei que eu não vi uma partida boa do Internacional. Eu não vi. Talvez ele esteja... Guardando pro final? Guardando contra o Palmeiras agora, pro domingo. Que beleza seria, não? Tá guardando? Que beleza que seria isso, não? Os palmeirenses ficam tudo preocupados quando a gente fala isso. Vai surpreender o Palmeiras aqui? Pensou? Não surpreende. Não, já pensou? Não vai surpreender. Já pensou? Escalação do Grêmio, os palmeirenses ficam tudo preocupados, né? Olha lá, tá tudo caindo preocupado. Escalação do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho, num 4-2-3-1 com Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. Wallace, Maicon, retorno do Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha e Luan à frente. Olha esse time do Grêmio, cara. Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Luan. O Wallace e o Maicon são jogadores que de contenção, mas jogam, né? Sabem jogar. Chega na frente, chega bem, encostam bem. Então... O Douglas está muito bem. Tá muito bem. O Douglas tem jogado muito. Esse tal de Ramiro aqui joga muito esse muito, também, né? Muito. Também. O Luan à frente da correria, Rocha. é fazedor, é definidor. E o Luan não é um pivôzão, né? Ele fica mexendo para um lado pro outro, muito habilidoso, rápido. Rabo de vaca, né? Fica toda hora pro lado. Na seleção olímpica, a diferença que fez quando ele entrou no time. E tá com alegria. Depois do ocorrido com ele, voltou a ter alegria de novo no time do Grêmio. Isso é mais importante. Escalação do Cruzeiro na tela do Mano Menezes com Rafael, Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edmar. Henrique, Lucas Romero, Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis, Ramon Ábila à frente. Não, é um time que também tem bons jogadores. Tem o Rafael Sobis, um Arrascaeta que eu gosto dele. Gosto do Arrascaeta. O Robinho também é um bom jogador. Também, Robinho é um bom jogador. Esse Ramon Ábila fazedor de gol. Um tanque. É um tancão, É um tanque, né? O Henrique, que é bom jogador. Também é bom jogador. Agora, infelizmente, o 0-2 vai pesar. Vai pesar, com certeza. Vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu sequência nos treinos visando o confronto contra o Botafogo. Aliás, que confronto, hein? Flamengo e Botafogo no sábado, vamos ver. Márcio, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, a gente está ao vivo. Queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo na cabeça de vocês aí as contas nessas últimas 5 rodadas. Qual a conta que vocês têm que fazer aí pensando até o fim do Campeonato Brasileiro? Não, hoje em dia, num mundo que a gente vive globalizado, com tanta informação que a gente recebe de todos os lados, a gente é tentado todos os dias a fazer conta, mas a nossa cabeça de atleta e toda semana que a gente vem aqui, pelas pessoas que a gente é dirigida, a gente sabe que não adianta fazer conta se a gente não fizer a nossa parte. A nossa conta tem sido, a cada jogo, a cada semana, buscar os 3 pontos e, quem sabe, cada vez mais se aproximar do líder e brigar até o final. Ainda em relação a essas contas para o título, agora o Flamengo pegou uma sequência que vem jogando antes do Palmeiras, né? O Flamengo entra em campo e depois o Palmeiras joga. Foi assim no último fim de semana, vai ser no próximo. Por mais que vocês falem em não olhar para o Palmeiras e fazer as contas de vocês, fazer a parte de vocês, como é que tem sido? O que você acha melhor? É melhor jogar e depois esperar para ver o que vai acontecer? Ou é melhor quando o Palmeiras joga antes, não faz diferença? Qual é a sua visão? Melhor a gente ganhar os nossos jogos, como eu falei sempre no início. Independente se jogar antes ou depois do Palmeiras, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença são as nossas vitórias, são os bons resultados que a gente precisa, é o time render bem e crescer nessa reta final. Márcio, eu queria fazer mais uma pergunta sobre a rotatividade no ataque. Ali, usando os últimos 5 jogos, acabou mudando bastante, né? Aquele trio ali que chegou a ser fixo. Aí muita mudança nesses últimos jogos. Como é que é para vocês? Eu sei que você não é um jogador da posição do ataque ali, mas como é que você viu e observou aí essas mudanças e qual o impacto que você acha que isso se teve, né, no desempenho dessas últimas partidas? Acho que como a gente vê, e eles estudam muito mais do que a gente, como eu te falo, mas a gente está sempre acompanhando também o desempenho de todos, em relação ao desgaste, em relação à distância percorrida. Sabe que existe um desgaste muito grande dos jogadores ali da frente, o esforço é muito maior e às vezes durante o campeonato, principalmente na fase que a gente está final de campeonato, às vezes necessita de dar uma revezada, mas acho que tem que aproveitar são os jogadores. A gente tem plantel, tem elenco, todo mundo fala de elenco no Brasil, se a gente tem que usar. Ô Zé, por mais que o Botafogo tenha tido uma respirada, dando uma ascensão danada, foi o melhor time da sequência de segundo turno do campeonato é o time do Botafogo. Mas eu acho que não tem time para suportar a pressão que vai exercer o Flamengo, que precisa dessa vitória.
O Flamengo ele chega com muita moral para enfrentar esse clássico, Gui. Também acho. Para enfrentar o Botafogo. Depois desse empate conquistado. E heróico, hein? Contra o Atlético jogando lá bola, em Belo Horizonte. O Flamengo chega com muita moral para enfrentar o Botafogo, que teve um tropeço nessa rodada diante de um Curitiba jogando em casa. O Botafogo. Então eu vejo assim, eu vejo um Flamengo com muito mais moral, com muito mais confiança para buscar o resultado de vitória. Ô Zé, o Flamengo realmente é um time superior assim ao Botafogo ou podemos ter uma surpresa? Não, superior ele é, só que é um clássico carioca, né? Como é que vai ser o mando de jogo? Torcida vai ser única? Maracanã com torcida Flamengo, única. Uma maior torcida do Flamengo. Tá, mas é um clássico carioca, né? Essa pode ser a diferença, porque chega num clássico, você não sabe muito, o cara tá lá em cima, o outro embaixo, chega ali e iguala, né? Então é a única diferença, mas em termos de equipe, o Flamengo é superior. O que eu tô estimando, Zé, os últimos jogos, quem se apresentou melhor? O Flamengo. Flamengo, sim, entendeu? Sim. É o favorito. Teve uma melhor performance do que o Botafogo, então por isso que me leva a acreditar que o Flamengo é favorito para esse confronto. E tá com a faca nos dentes, né? Precisa dessa vitória, tá com a faca nos dentes. Se não vencer, pode dar Deus ao título aí, que aí não tem mais condições. De volta com o Rede Família Esporte, o Corinthians já treinou com o elenco que vai jogar no final de semana. E olha que é um jogo difícil contra o São Paulo no Morumbi. Acompanhe. O Campeonato Brasileiro nem terminou, mas o Corinthians já faz planos para 2017. O mais novo reforço do time, na verdade, é um velho conhecido. 11 anos depois, o atacante Jô assinou contrato por 3 temporadas e vai voltar ao clube que o revelou. Aos 29 anos, Jô viveu altos e baixos na carreira. No Atlético Mineiro, atravessou a melhor fase, quando ajudou o time a conquistar a Libertadores da América e foi convocado por Felipão para a Copa de 2014. Mas foram as polêmicas extra-campo que prejudicaram o desempenho dele, como o próprio Jô admitiu em entrevista exclusiva à TV Record. Foi um fator determinante em alguns momentos da minha vida, né? Onde eu utilizava o álcool, né? E através do álcool gera uma série de consequências, né? Que é sair de casa, né? Deixar a família em casa, você ir para as festas. Agora recuperado, Jô tem a confiança do Corinthians e dos futuros companheiros para dar a volta por cima. Até pelo jeito de conversar ali, cara, tá mais tranquilo, mais sossegado, então sinceramente acredito que ele realmente mudou. Espero que ele possa realmente chegar aí para fazer a diferença, porque é um jogador que com certeza todo clube gostaria de ter. Ô Zé Sérgio, tem aquela velha situação, né? Quando você tá com um problema na sua casa, você saiu muito cedo da sua casa, foi morar sozinho, e aí deu muitos problemas na sua casa, você não vê a hora de voltar para casa da sua mãe. É o que tá fazendo com o Jô agora, tá voltando a casa, né? Exatamente, né? Eu lembro na época da base, que ele nasceu, já fazia muita diferença, né? Cresceu no Corinthians, teve seus problemas, claro. Eu acho que é normal, voltando para casa, eu acho que ele vai ajudar muito o Corinthians. Eu também. Você pensa assim também, né, Zé? Penso, viu, Guina? O Corinthians precisava de um jogador dessa qualidade, né? Um jogador já de currículo, eu diria, experiente e que conhece muito, né? Aquela função ali de 9. E isso aí vai favorecer muito, principalmente o Guilherme, que é um jogador de armação e que tem uma leitura de jogo fantástica. E o setor de meio campo do Corinthians, então nem se fala, né? Então, eu acho que o Corinthians fez uma ótima contratação. Eu também acho. O Corinthians que está anunciando também o Wagner. Lembra dele? O jogador que jogou no Fluminense. Estava lá na China. Jogou no Cruzeiro também, Fluminense, Cruzeiro. Wagner. Isso, que está voltando para o Corinthians, rompeu o contrato com a China e está acertando com o Corinthians. Meia também, um bom nome também. Eu lembro desse menino jogando no Fluminense. Fez um belíssimo campeonato no Fluminense. Olha, um jogador de muita qualidade, viu, Zé? O Corinthians já está pensando em 2017, né? É indicação do Oswaldo, viu? Indicação do Oswaldo Oliveira. Então, isso é muito bom, porque já praticamente termina um ano aí com um elenco praticamente fechado e o trabalho para 2017 deve ser dos melhores. Verdade. Está pensando no futuro, sem se preocupar com o presente, sem dúvida, porque lógico. É diferente do adversário do São Paulo, que está
Meu Deus, tem que se preocupar com o futuro e com o presente. Muito mais com o presente. Exatamente. Muito mais com o presente. Vamos falar do Santos agora. O zagueiro Gustavo Henrique está se recuperando. Foi operado na última sexta-feira e está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Vamos ver como é que tá o menino. Ô Zé Sérgio, não é fácil, né, enfrentar um tratamento desse aí, né? Ligamento ainda, né? Olha, antigamente cabeça, era pior né? ainda, né? Porque você não tinha muita... É verdade. Assim, aparelhagem, né? Era recursos, muito diferente, né? Era o forno, hoje é muito diferente. Então, a perspectiva hoje de você voltar a jogar, de repente, no mesmo nível que você jogava antes, é muito maior. Antigamente, machucou, principalmente ligamento cruzado, essas coisas. Foi o que aconteceu comigo, né? Zé, vamos dar um presentinho para nós. Vamos dar um presente lá da Ótica Helena, lá para o nosso craque dessa quarta-feira, nosso Zé Sérgio. Presente lá da Ótica Helena, lá da Val, do Carlão. Tá aqui, Ótica Helena, que fica ali na General Osório 766, que cuida bem dos seus olhos, tanto pro sol como de grau. Aí está o seu óculos, aqui está a camisa do nosso programa. Opa! E um CD de Pamela Paz e Denilson, uma dupla sertaneja fantástica, viu, Zé? Joia, obrigado. Zé, obrigado pelo carinho de ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu tava comentando com os excelente programa, cara. Vocês são de parabéns. Obrigado, Zé. Muito gostoso mesmo. Obrigado, obrigado, Zé. Valeu, um abraço ao pessoal da Ótica Helena que presenteou aqui o nosso craque da quarta-feira, Zé Sérgio. Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta às 11h30 da manhã com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.